Apresentação: Fundo de Arte e Cultura de Goiás, Secretaria de Estado de Cultura, Governo de Goiás. Este projeto foi contemplado pelo edital de fomento do audiovisual do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2018. Um filme idealizado e dirigido por Pedro Fernandes. Martim Sererê, 30 anos de cultura. Direção: Pedro Fernandes. Produção: Alex Pereira. Edição e design: Gustavo Oliveira. Cinegrafista: Paulo Henrique Macedo. Assistente de produção: Cirilene Fernandes. Acessibilidade: Sara Melgaço. Documentário foi filmado em junho de 2021, obedecendo todas as normas sanitárias e distanciamento social. Kleber Adorno, ex-secretário estadual de Cultura. A ideia que o Hugo Zorzetti me trouxe para a criação do Martim Sererê, não se chamava Martim Sererê, claro, ele me levou a ideia de criar um espaço cultural com uma das caixas d'água sendo de teatro. Ele foi à secretaria e disse: Kleber, o Hugo é meu parceiro na publicação de livros e nós temos um livro juntos que chama-se Procissão para Santo Frouxo e outros contos do mesmo feitio, à época, e ele me levou. Então a ideia falou: Kleber, tem umas caixas d'água abandonadas ali no setor sul. Assim, eu sempre gostei de ideias inovadoras, né? E aí ele me deu essa ideia, eu chamei o Carlos Brandão então, que estava na equipe, e pedi a ele, falei: Brandão, por favor, dá uma olhada nessas caixas d'água lá para mim. E ele veio, olhou, gostou muito e falou: é uma boa ideia. Eu falei: arranja alguém para fazer um projeto aí para eu levar para o governador. Nós precisamos ter mais espaço aqui em Goiânia para as artes cênicas. Então o Martim Sererê foi construído assim como o Gustavo Ritter também à época, né? Foi construído com essa concepção, quer dizer, para ser ocupado por seres humanos, para estimular a criatividade, né? Fomentar a parte sensível das pessoas, despertar as emoções, né? Fazer com que o espaço cultural fosse um espaço de reflexão, de proveito e de prazer. Às vezes muita gente pode pensar: não, isso foi por causa de uma peça. Não foi por causa de uma peça, foi por causa também de uma peça. Mas como fundamento principal não foi a peça, foi a ideia de uma política pública de formação de pessoas. Carlos Brandão, produtor cultural. Em 15 de março de 87, no dia 17, o Kleber me chamou na sala dele. Eu era superintendente de ação cultural. Você podia ir lá olhar umas caixas d'água para mim. Eu falei: Adorno, eu vim aqui trabalhar com cultura, eu vim trabalhar com caixa d'água. Ele falou: Badão, lá que você é pirracento, vai lá, disse que é muito bonito, disse que dá para fazer um centro cultural. Eu vim aqui numa raiva, peguei o carro, vim cá, entramos por lá, que era no puro mato. Mas quando eu entrei no Martim, o Martim tem uma coisa o que eu gosto, que é a energia. Você entra aqui, bate no seu peito uma energia violentíssima, esse espaço tem uma energia maravilhosa. A primeira coisa que eu senti quando eu entrei por lá foi a energia, isso aqui era puro mato. Aí eu falei: eu quero. Aí eu chamei o PX para ele ver, o PX conheceu, o PX falou: faz um projeto chamado Novas Águas. Novas Águas passariam por aqui, a gente ia revitalizar, fazia os 3 teatros. Aí chamei o Gustavo Veiga: Gustavo, vamos fazer um projeto. Precisava de projeto arquitetônico de graça, né? Aí o Gustavo fez de graça. E aí a gente fez o projeto, eu andei com isso 8 meses, Ministério da Cultura, a área era da CELG, fui na CELG, a gente não conseguiu. Aí eu entreguei para o Kleber, falei: Kleber, isso aí é com você. Aí ele começou a construir aqui. Eu gosto muito do Martim por causa da energia dele, né? Quando eu falo que eu tenho 3 histórias com o Martim. Essa de 87, quando eu vim para cá e fiz o projeto arquitetônico com o Gustavo para que o Kleber viabilizasse. Depois, em 99, quando eu vim ser diretor do Martim, e como público. Então eu gosto de vir aqui, eu gosto do Martim Sererê. Assim, a pessoa fala: você não tem saudade do Martim? Eu não tenho saudade de lugar nenhum que eu passei. Eu costumo falar assim: quando eu saio de um lugar, eu morro e desencarno. Eu esqueço que eu tive naquele lugar, entendeu? Ah, você não tem orgulho? Não tenho orgulho nenhum. Eu estava lá trabalhando, eu trabalhei porque eu gosto de trabalhar. Eu não tenho assim, eu nunca fiz nada para depois falar assim: não fiz porra nenhuma, sabe? Então, assim, eu gosto do Martim como um espaço, é a energia desse espaço. Vou falar para você: primeira vez que eu vim aqui, eu te falei que a energia que me pegou. Essa energia que me pega até hoje.
Sérgio Pato, músico. Para mim foi o divisor, cara, do que era o Sérgio Crescente, né, como cidadão, e depois me tornei o Sérgio Pato. Porque aí eu vi a importância do que é o estudo para você se tornar um grande profissional, cara. Até então era só alegria, hobby. Falei, cara, aí eu vou ter que mergulhar, vou ter que estudar, vou ter que aprender a ler partitura mesmo, vou ter que, sabe, aí eu vou ter que... Porque é interessante isso, cara. Quando você entra, porque na realidade é um verdadeiro laboratório, né? Porque você fala assim... Porque na realidade a gente tem essa noção que você tem a paixão, mas você não sabe a extensão disso, assim, da tua essência. Aí dentro do laboratório, digamos que, pô, foi o quê? Falhado só de uma peça Martins Sererê, foi só um ano só de laboratório, mais de um ano, cara. 6 horas por dia, assim, exaustivamente, mas com... Terminava o espetáculo, saía exaurido, mas com um sorriso nos lábios, entendeu? E comecei a perceber, porque aí eu falei assim, porra, isso. Aí com a peça Martins Sererê, com o convívio aqui no Centro Cultural, aí eu percebi o que é a importância de uma luz, de um cenário, do que é você fazer a pesquisa, de você aprofundar em tudo, cara. As pessoas talvez pensam que é muito fácil você se tornar um artista, se tornar arte. É extremamente, sabe, laborioso, não é fácil. Norval Berbari, ator e diretor. O próprio Martins Sererê, que ocupou aqui a companhia Martins Sererê do Marcos Fayad, saudoso Marcos Fayad, eu, inclusive, me inscrevi, comecei a participar do processo de montagem desse. Então, eu também ocupei aqui, depois no Cabaré Goiânia. Isso aí foi muito bem no início mesmo. Aí depois a coisa foi ficando mais aberta, assim, para outros grupos iniciantes, menores, virem também participar. E foi quando a gente veio também participar de um festival e ocupamos isso aqui por muito tempo, muitas vezes, assim, temporadas inclusive, porque temporada em Goiânia é uma coisa muito rara, né, no teatro sobretudo, e a gente conseguiu fazer aqui de quinta a domingo, assim, temporadas, projeto escola, com 4, 5, às vezes até mais apresentações por dia. Então a gente ocupou isso aqui. Bacurau, músico e historiador. Por exemplo, aquela rixa que era comum desde os anos 80 no São Paulo, por exemplo, do metaleiro e punk, aquela foi em menor instância. Por quê? Porque, por exemplo, todo mundo se conhecia. As bandas eram formadas pelas mesmas pessoas, que estavam nos mesmos lugares. Então, acabou que aqui o que mais é interessante se ver que era muita banda crossover. Que o crossover era mistura. Então, o cara que escutava punk não tinha como fugir do primo, do irmão dele que escutava metal. Então, acabavam as bandas tendo muito essa questão. O próprio Anestesia Brain, que é minha banda, é uma banda crossover. Porque ela, no caso, né, ela juntou com o metal, com a música pesada do Cláudio Aquiles, com o hardcore punk. O CFC é um outro exemplo disso. O Morte Lenta é outro exemplo disso. E eu poderia enumerar vários outros, se você pega até coisas mais atuais, como Baba de Shiva, né, banda que está nativa aí também, é crossover. Então, o Martim, ele é um lugar crossover, né, porque você vem no Martim, cara, não interessa se você é punk, se você é metaleiro, se você é gótico, se você, enfim, qual gênero dentro do rock você se caracteriza, você é bem-vindo aqui. TT Caetano, atriz. E aí, em 98, eu vim para assumir alguns eventos do Estado, acabei sendo a diretora artística do Estado, na pasta da antiga AGEPEL, agora atual Secretaria de Cultura do Estado. E nesses 14 anos que eu trabalhei à frente disso, eu passei pelo Martins Sererê como diretora 2 vezes. Na primeira vez foi maravilhoso, porque criamos aqui projetos de uma volúpia artística, assim dizendo. Criamos a Escola Estadual de Circo, e que foi uma revolução nesse segmento das artes cênicas. Aqui, tudo que aconteceu no Martins Sererê em 2010 foi mágico. Muitos profissionais das áreas, tanto técnica do circo, tanto em capatazia, quanto em artistas também, se formaram aqui de um projeto irmão da Funarte, que trouxemos para cá, implantamos, e foi maravilhoso.
Léo Bigode, produtor cultural. E aí no comecinho dos 90, foi o primeiro show que eu vim, foi aqui. Foi o primeiro show que eu fui como público, né? Cara, foi uma sequência de bandas. Foi o Asgard, Terminator, eu não vou lembrar as outras bandas, cara. Foi bem na época do Ban Rock também, que foi aqui no Teatro de Arena, no Teatro Aberto. Eu não sei se foi depois ou se foi antes, mas foi na mesma tempo, mesma safra de bandas, assim. E nesse show que eu vim, tinha show e aqui tinha cadeira, essas cadeiras ficavam todas aqui. Então teve uma brigaiada, um quebra-pau, a cadeira voou, cara, assim, né? Primeiro show foi pra moer, foi pra emocionar, assim, saca? E a gente veio de busão, a galera do parque, os amigos, e então, assim, todo mundo fantasiado, de camisa preta, então, assim, foi bem massa. Foi o primeiro... esse show, cara, deve ter sido 91, 90, 91, por aí. André Mous, músico. Um show muito importante que fizemos no Martins Sererê, que foi a gravação de um disco ao vivo no outro teatro, que foram 2 noites muito legais, um lugar muito mágico e também é um show que eu tenho carinho especial. Tenho outros também, tem um show que nós fizemos no segundo Ban Rock, que já foi aqui no Teatro de Arena, no final de tarde, lugar cheio, bem bonito mesmo, uma produção muito legal também. Naquela oportunidade nós ficamos classificados em 2º lugar, se não me falha a memória. E aí tem inúmeros outros shows assim, e todos, como eu disse, todos foram muito importantes. Das possibilidades aqui no Martins Sererê, sempre foi uma grande satisfação. E você ter a oportunidade de tocar em um lugar durante tanto tempo, a primeira sensação é que você está em casa. Segunda sensação é, estando em casa, você reconhece o espaço, reconhece a energia daquele lugar. E é como se você tivesse quase uma relação simbiótica de entendimento do espaço e o espaço também entendesse o seu momento, que naquele ponto estaria representando ou compartilhando um pouco da sua sensibilidade sob forma de manifestação artística. Márcio Júnior, produtor cultural. Aqui, cara, a gente sempre teve uma efervescência e muito show, atividades diversas, né? Ou seja, não dá para falar da vida cultural de Goiânia, principalmente da juventude de Goiânia, sem falar do Martins Sererê, né? Depois de muitos anos sendo público, né? Quando a gente começou a produzir os primeiros espetáculos, né? Eu e o Léo Bigode, aí eu já nem lembro mais se já era monstro, se não era, ainda não era, né? Sei lá. A gente começou a produzir show aqui, né, cara? E era uma aspiração, entendeu? Né? O Mechanics é uma banda que foi formada em 94. Então tinha uma aspiração, assim, de, não, tocar no Martins Sererê e tal, né? O Martins Sererê também era um objeto de desejo, assim, né? A gente queria fazer o show aqui. Porque tem toda essa parada que eu tava falando, assim, né? Que os antigos reservatórios, por um acaso fortuito, assim, né, eles possuem uma acústica muito boa. Leonardo Moraes, roadie. Foi um sonho realizado, sacou? Hoje eu sou servidor, trabalho dentro do Martim de segunda a segunda. Cara, é muito legal estar aqui. É muito legal estar aqui, reviver muita coisa num momento de silêncio, você sozinho dentro da sala. Porque essa sala é mágica, né? Essa sala é muito bacana. Então você fica aqui, você lembra dos shows, onde você estava, o show que você estava tocando, o que aconteceu no show. Para mim, que toquei N vezes aqui, eu não sei numerar para você quantas vezes eu toquei aqui. Então, assim, eu sento na escada da entrada ali, ou eu sento na beira do palco aqui, tem dia que eu tenho uma folga ali de umas 2 horinhas, eu sento aqui e fico, nossa, teve aquele show aqui, cara. Olha esse lugar, velho. E aí, assim, a gente tem que agradecer muito desse lugar, cara, porque não tem esse lugar nos outros lugares, sabe? Essa disposição, 2 salas iguais, gêmeas, tanto na parte de camarim, quanto na parte de palco, metragem de palco, sabe? Quando tinha equipamento do teatro era igual, eram gêmeos, né? Então dava para você trabalhar um festival com line-up muito grande, com muitas horas você conseguia fazer a grade de horário. Então, assim, o lugar te ajudava a fazer o festival. Alan Paulino, músico. Cara, aqui eu toquei com bandas tradicionais do underground, tive a oportunidade de conhecer caras muito bacanas de Brasília, de Minas Gerais. Então, assim, com o Leprosy a gente tocou aqui várias vezes. Tinha vezes que a gente até falava assim, nossa, de novo lá no Martim, cara, sabe, o povo vai enjoar não.
Toquei com lendas do underground goiano, HC 137, com Cash for Kells. E as bandas da primeira geração também, tive a oportunidade de tocar com Escola Alemã, com Asgard. Então, assim, aqui pra mim, assim, pessoalmente falando, assim, pra mim, cada vez que eu toco aqui é um sonho que eu realizo, toda vez. Se eu for tocar agora, depois da pandemia, vai ser mais um sonho realizado tocando aqui de novo. Isabela Eva, cantora e cineasta. Olha, eu achei incrível, porque é muita galera jovem que faz meu workshop e tinha gente que nunca tinha pisado no Martim. Então, assim, a cara das pessoas tendo eles apaixonaram pelo Martim. Nossa, né, que existe isso em Goiânia. É uma geração que não tinha vindo ainda aqui. Talvez, às vezes, também pelo onde mora, mais afastado, não teve oportunidade. E é um ambiente, assim, que tem a segurança, né? Não tem perigo, os atores entram aqui, estão seguros. Tem o camarim, que é muito legal, o pessoal adora ir para camarim, passando algum texto. Então é um espaço que tem essa estrutura também. Tem o Teatro Arena, que às vezes alguém está gravando aqui, os atores querem fazer um ensaio, está lá longe, não vai incomodar aqui. Então é um espaço que é muito grande, né? Dá para fazer muita coisa aqui. Então o workshop encaixou bacana. E eu achei legal isso, muitos atores falam, nossa, eu não conhecia aqui. Jordão Vilela, músico. O primeiro show do Martim Sererê foi organização do Carlos Brandão, era o Rock do Véi, que ele organizava aqui, e ele convidou a gente, uma banda que nunca tinha tocado em lugar nenhum, na verdade acho que esse era o intuito desse festival, chamou a gente e foi sensacional, cara. Foi um show assim, não estava lotado, mas tinha muita gente, o Rock do Véi trazia muita gente, a gente mesmo convidou uma galera, as outras bandas todas iniciantes convidaram muita gente. Então foi um show muito divertido, foi a gente um pouco nervoso, primeiro show, né? Não foi só o primeiro show no Martim, foi o primeiro show da banda. Então todo mundo nervoso, não sabia o que fazer e deu muito certo, foi um show sensacional. P. Ribeiro, músico. Isso aqui é meio mágico, né, cara? Assim, eu voltar, assim, chegar e entrar ali, assim, sempre me dá um arrepio, sabe, cara? Que é um lugar, assim, que me marcou muito, tanto musicalmente como pessoalmente também, cara. Aqui eu conheci a mãe dos meus filhos, aqui conheci a maioria dos amigos, né, de anos, né, cara. Então, assim, só me traz ótimas lembranças, né, meu irmão? Só me traz essa emoção certeira toda vez que eu entro naquele portão. É emocionante voltar aqui, é emocionante subir nesse palco, cara. Agora há pouco eu estava fazendo selfie no palco, porque é forte isso, né, cara? Quem passou por tudo isso aqui é fantástico estar de volta nesse local aqui. Eu uso a palavra mágico. Adriana Veloso, atriz. Eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada. Talvez por isso ele fosse tão temperamental, porque ele não parava de criar nem um minuto. Ele estava sempre pesquisando, buscando, criando, ele estava sempre, sabe? Deve ser por isso que a pessoa não consegue se enquadrar tão assim naquela personalidade. Ele era um criador. E eu sou muito grata ao Marcos Fayad por ter me dado essa oportunidade, pelos ensinamentos e pela paixão que ele transmitiu para a gente. É que no último dia, porque quando mudou o secretário, veio Geraldo Coelho Vaz, a gente foi tirado daqui. Então a gente faria um último cabaré para o público assistir. Mas aí a gente, em última hora, resolveu não fazer. Então o Marcos escreveu um comunicado, colocou aqui no teatro vazio, em silêncio, e eu tenho o comunicado escrito na minha pasta, depois eu posso ler para você, que é uma despedida nossa daqui do Teatro Piguá. Silêncio, o vazio e a ausência são o nosso último ato público aqui. Daqui, do centro desse círculo mágico, pulsou por 4 anos o coração, a alma, a criação e a arte do grupo Martim Sererê. Cada ponto desta sala está impregnada pela energia original que moveu cada artista que aqui experimentou seus sonhos. A vida está em toda parte. Nós estamos por aí, pela cidade, mais vivos, nos preparando para um breve reencontro. Grupo Martim Sererê.
Este documentário é dedicado a toda a classe artística de Goiás. Direção: Pedro Fernandes. Produção: Alex Pereira. Edição e design: Gustavo Oliveira. Cinegrafista: Paulo Henrique Macedo. Assistente de produção: Cirilene Fernandes. Acessibilidade: Sara Melgaço. Agradecimento: Museu da Imagem e do Som de Goiás. Monstro Discos. Centro Cultural Martim Sererê. Fotografia de capa: Mariana Adorjan.